Olá, esse é mais um Inforbom, um informativo para você, bombeiro militar, ficar por dentro aí de tudo que acontece dentro da nossa corporação. E hoje nós estamos aqui com o capitão José Rodolfo, ele que é secretário da Comissão de Promoção de Praças. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que interessa para você, bombeiro militar, que é a promoção agora para esse ano 2023. Capitão, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Como é que se dá, então, esse processo de promoção aí na nossa corporação? Olá, Vanessa. Eu acho que para a gente falar de promoção, a gente não pode deixar de falar sobre o que rege essa promoção das praças, né? A nossa promoção, ela é realizada, ela é regida, todos os critérios, o cronograma, como que define essa promoção, é feito pela Lei 15.704 de 2006. Ela é feita pelo critério de antiguidade e merecimento, sendo que, na maior parte das graduações, ela é realizada 2 vagas por antiguidade e 1 vaga por merecimento, excetuando-se a promoção para cabo, onde nós temos 3 vagas por antiguidade e 1 para merecimento, e a promoção de segundo soldado para soldado de primeira classe, que ela é realizada exclusivamente por antiguidade. Excelente. Como é que está o cronograma para essa promoção de 2023? Vanessa, nós teremos agora uma publicação de um cronograma completo de todas as ações que vão acontecer para a promoção, né? A CPP vai organizar esse cronograma e em breve vai ser publicado. Mas a gente já tem algumas datas que elas já foram definidas, né, que estão dentro do processo de promoção. A primeira que a gente tem agora, já foi aberto o TAP, né, as inscrições são agora do dia 13 a 24 de fevereiro, sendo que as provas previstas para o dia 2 de abril. A gente também, é importante dizer que o comando da academia e o CGF, elas estabelecem algumas datas que são importantes para eles, para que eles tenham tempo suficiente e hábil para poder publicar aquilo que conta ponto para os praças, né? O CGF definiu a data como sendo 14 de abril o limite para que os militares que tenham alguma documentação, escolaridade, curso, encaminhem para eles, para que eles tenham tempo hábil para promover a publicação desses cursos e esses documentos até 1º de abril, que encerra a ficha de alteração dos militares. Já a academia, por sua vez, ela pede um pouco mais de tempo para que ela possa enviar em tempo hábil para o CGF. Ou seja, a academia definiu como 24 de março para que a data limite para que os militares encaminhem os cursos pontuáveis para a análise da academia, tá certo? Então, assim, esses são as datas que já estão definidas. Mas logo em seguida a gente vai ter o quê? A gente vai ter a publicação da relação dos militares que têm interstício para concorrer à promoção, tá certo? Em regra, esse interstício ele é de 3 anos para todas as graduações, no entanto, a gente tem também o caso do soldado, que o interstício do soldado para cabo são 5 anos, tá? O que a gente tem também? Dia 1º de maio, como eu já falei para você, é a data em que a gente extrai as informações do nosso sistema do CICAD e finalizamos as alterações de ponto dos militares. Então, nessa data, a CPP vai lá e capta todas as informações que estão nas fichas dos militares para a gente computar os pontos, tá? Então, 1º de maio, encerra-se as alterações. Qualquer coisa que venha a ser alterado na ficha do militar depois de 1º de maio, já não vai ser considerado para promoção agora do ano de 2023, tá bom? Outra data, Vanessa, que a gente tem aqui, que é muito importante a gente falar, é com relação à passagem por inspeção no Comando de Saúde. Aqui no Bombeiro a gente utiliza o nosso periódico anual e ele vale também como a condição favorável do militar para ele estar apto à promoção, a figurar no quadro de acesso. E o que eu quero dizer como é figurar no quadro de acesso? O CESAL estabelece uma data para que o militar compareça, até essa data, ele compareça ao Comando de Saúde e regularize a situação dele. Quer dizer que nessa data ele tem que estar apto até essa data? Não. Quer dizer que até essa data ele tem que tentar regularizar para que no momento da formação do quadro de acesso e da data de promoção, ele esteja com o periódico dele válido, tá bom? Então isso é uma coisa, fica um adendo aí para as pessoas se regularizarem. Aquele que já está com seu periódico válido para até depois da promoção, para depois de julho, esse não precisa de se preocupar. Mas esses que vencem até lá, eles têm que regularizar a situação até a data que o CESAL vai estabelecer como limite para essa regularização. Depois desse processo de fazer esse processo lá no CESAL, nós temos também o TAF, né? O militar tem que ter uma menção pelo menos regular para ele estar apto a concorrer à promoção.
Esse ano, nós teremos a formação de uma comissão que vai aplicar o TAF. Não vai ser utilizado o periódico militar. Nos anos anteriores, a gente vinha, em função da pandemia, utilizando os últimos índices, né? Agora não, nós vamos ter o comando, vai nomear uma comissão para aplicar o TAF em todo o estado para aqueles que concorrem à promoção. Bom, outra situação que habilita o candidato, né, dá condição para ele concorrer, é a condição disciplinar e judicial desse militar. Essa parte, essa avaliação, ela é feita pelo CCD, né? Então, o que vai ser avaliada lá? A gente vê se o militar, se ele não foi condenado em sentença, em decisão transitada em julgado, seja por ação penal ou civil, quando ele é ilícito infame, lesivo à honra ou pudor bombeiro militar. São coisas que, se o CCD identificar essas condições, ele não vai ficar impedido no quadro de acesso, tá? E também, se não foi preso preventivamente, se não esteja submetido a conselho de disciplina e outros fatores que o CCD vai olhar. Tá bom? Excelente, capitão. O senhor está citando essa questão do quadro de acesso. Para o pessoal entender melhor, como é que se dá a formação desse quadro de acesso? Vanessa, nós temos 2 quadros de acesso nesse caso, né? Assim, o que é formado por antiguidade e o que é formado por merecimento. O por antiguidade, eu vou pegar lá a antiguidade do mais antigo, que está concorrendo à promoção, e vou descer a relação, colocando ele no quadro, desde que ele não tenha nenhum dos impedimentos que implique na retirada dele do quadro, que a gente já falou aqui, ele vai ser colocado em ordem de antiguidade. Qual é a quantidade de pessoas? Às vezes a pessoa fala, eu tenho intertício e não saí no quadro por antiguidade. Mas a 15704, ela nos diz que esse número, ele é proporcional, você multiplica 3 vezes o número de vagas oferecidas por antiguidade. Então, se eu tenho somente 10 vagas por antiguidade, o quadro vai ser formado por 30 militares, os 30 mais antigos que não tenham nenhum impedimento vão figurar. Então, se eu sou o 35º, provavelmente eu não estarei lá nesse quadro, e é por isso, porque tem uma quantidade, tá bom? Perfeito. Já por merecimento, a gente faz o desempenho do militar, seja aquilo que ele tem em ficha, com o desempenho que ele obteve no TAP. Né? Eu somo essas 2 notas e formo o meu quadro por merecimento, que também tem uma proporção. Não é todo mundo que fez o TAP, que às vezes vai figurar no quadro de acesso, que eu também tenho uma proporção de 3 vezes o número de vagas de antiguidade e merecimento, multiplica e eu vou dar o quantitativo que vai sair no quadro de acesso pela somatória da ficha mais o TAP. Excelente. E para a gente fechar, o que pontua, o que não pontua, o que o militar pode contabilizar aí nesse momento? Essa também é uma dúvida que muitos têm, né? Então, assim, são vários fatores que pontuam. Eu vou tentar citar alguns aqui, mas os mais relevantes, pelo menos, eu vou falar para vocês. Seja, média final dos cursos de formação, estágio, os estágios sejam o EAC ou EAS, e o CAS. Cada um desses tem a sua pontuação, né? Tem lá, se o militar tirou entre 9 e 10, ele vai ter uma pontuação de 2 pontos nesses cursos. Se ele tirou entre 8,99 até 8, ele tem 1,5. E esse é a pontuação que ele pode ter por esses cursos, de formação, estágio e curso de aperfeiçoamento. Outra pontuação, curso de graduação e pós-graduação. Eles valem 3 pontos cada um, e uma única vez. Então não adianta eu ter vários cursos superiores que vai contar um único, tá bom? Uma coisa que é importante falar aqui, que eu quero fazer uma ressalva, Vanessa, é sobre a publicação, a forma correta em que esses dados estão na ficha de pontuação do militar. Por que é importante? Às vezes o militar, a escolaridade dele não está no campo escolaridade, está lá em diverso. Então é importante, muito importante que todos façam a auditagem da sua ficha e solicite a correção, se porventura estiver no campo errado. Os cursos, né? Vamos falar lá dos cursos. Quais são os cursos? A gente tem, assim, aqueles cursos pontuáveis. A CAC soltou uma nova portaria agora esse ano que incluiu alguns cursos, tá? Essa CAC foi a portaria 59 de 2023. Ela traz os cursos anteriormente que já valiam e acrescentou alguns que foram avaliados pela CAC que os militares solicitaram durante o ano. Então, esses cursos, necessariamente, eles têm que estar lá no campo de cursos lá da ficha dele. Não pode estar em diversos, que a gente vai computar aqueles que estão no campo correto, tá bom? Ele pode, então, a cada 60 horas desses cursos que a CAC já identificou como sendo interessantes para a corporação, de interesse da corporação, a gente vai contar a cada 60 horas, a gente tem 0,2 pontos. Isso até um total de 3 mil horas. Então, com relação a esses cursos, é isso que a gente pode dizer. Elogio. Elogio a gente tem o quê? A gente tem aquele meio ponto por ano. Já se sabe alguma coisa que já foi discutida aqui internamente, mas a CPP tem interpretação
que esse elogio individual do militar, que é individual, o coletivo não conta, o individual ele tem que estar naquele ano, ou seja, não adianta eu ter 2 elogios no ano de 2020 e depois em 22 eu não ter nenhum e querer que os 2 contem, né? Então, é aquele individual naquele ano, tá certo? Essa é a interpretação que a CPP faz, que é cabível da lei, tá certo? Medalhas. A gente tem um rol de medalhas lá na 15.704 que diz quais são as pontuáveis e qual a pontuação. Vou ler aqui alguns para você, aqui para a gente ficar claro. Medalha Tiradentes, Dom Pedro e a Comenda da Ordem do Mérito da Anhanguera. Essas valem 3 pontos. Medalha de mérito concedida pela PM, pelo Bombeiro, pela Secretaria da Casa Militar e pela Secretaria de Segurança Pública, ela vale 2 pontos. Um exemplo que a gente fala de medalha de mérito é a de reconhecimento profissional, né? Medalha do mérito e reconhecimento profissional. Então, cada gradação vale 2 pontos. Tá? Outra medalha, tempo de serviço, 1 ponto cada uma. Cada gradação, bronze, prata e ouro, cada um ele recebe 1 ponto. E aí a gente tem um último item que diz o seguinte, que são as demais medalhas da própria corporação, da Secretaria da Casa Militar e corporações militares co-irmãs ou Forças Armadas. Então, outra medalha que não entrou no rol anterior, que seja da própria instituição, vai valer 0,8. Da Casa Militar, da mesma forma, e co-irmãs. Quais são as co-irmãs? Senhores, nós temos no Bombeiro uma portaria que rege quais são as instituições co-irmãs, tá? Depois, no futuro, a gente pode falar sobre isso. Mas existe uma portaria que regula. Não é simplesmente eu achar que a Secretaria da Presidência é co-irmã. Tem uma definição. Nós temos uma definição daquilo que é co-irmã. Tá bom? E a gente, os anos de efetivo serviço, a cada ano de efetivo serviço soma-se e acrescenta-se 0,2 pontos. E o TAF, né? O TAF que a gente falou que vai ser nomeado uma comissão esse ano. A gente tem lá 1 ponto para o excelente, o muito bom 0,5 e o bom 0,25. Então, em regra, é isso que pontua. Nós temos também a possibilidade, Vanessa, daquilo que tira ponto do militar. Né? São, por exemplo, alguma condenação de crime ou as transgressões disciplinares. Aquelas que foram julgadas, a pessoa tem uma repreensão, alguma transgressão, ela vai também decair a pontuação. Tira ponto, subtrai ponto da ficha de informação. Pego tudo isso e somo com o TAP e a gente tem o resultado da condição da pontuação final dele para concorrer por merecimento. Excelente, capitão. A gente vê então que o militar, de fato, precisa se atentar a diversos fatores, a diversas questões aí, para que ele não saia prejudicado nesse processo. Pessoal, dando continuidade ao nosso Inforbom, nós já conversamos com o capitão José Rodolfo, que falou para nós sobre a questão das pontuações, do quadro de acesso, e agora a gente está aqui com a tenente Thaísa, ela que participou da comissão de atualização da NA 02. Tenente, explica pra gente aí qual que é a diferença entre o TAF 1, 2 e 3 para o pessoal conseguir compreender melhor. O TAF 1 é aquele que a gente vai realizar de forma semestral, é o TAF periódico. O TAF 2 ele vai ser realizado com a finalidade de promoção, é o TAF de promoção. E o TAF 3 ele vai ser aplicado para os cursos. O pessoal que vai fazer curso de atualização, de especialização, aí nesse caso será o TAF 3. Excelente. E o que o pessoal precisa saber, assim, efetivamente sobre essa questão desses TAFs aí? O que a pessoa precisa se atentar nesse momento? Bom, o importante para o militar agora é ele se atentar que existem novos índices. Então ele vai olhar a variação ali de idade que ele pertence e o índice que ele tem que fazer para tirar 10, 9 e 8. E hoje, a nota final do TAF, ele é um somatório simples da nota que ele tirar em cada modalidade. São 4 modalidades, soma ali, e o resultado final, ele vai ser determinado de acordo com a menção. Por exemplo, se ele tirou de 39 a 40, ele vai ficar na menção E, que é a maior menção que ele pode receber. Nesse semestre, é a primeira vez que nós vamos aplicar a norma na íntegra. Então, aquela flexibilização que foi possível aplicar no semestre anterior não tem mais. Isso é importante falar, né? Porque às vezes as pessoas têm aí uma certa dúvida, o pessoal acha que vai continuar aí tendo uma certa flexibilização, então acabou. Não. Agora não tem mais nenhum tipo de flexibilização para o militar. Não tem. A gente vai seguir na íntegra a NA02 e aqueles índices que vão valer para a nota final. Além do TAF 1, esse semestre nós vamos realizar o TAF 2, que é o TAF da promoção.
Então, essa é uma outra novidade, de acordo com a atualização que a gente fez na ANA 02. No TAF-1, ele tem algumas diferenças em relação ao TAF-2. No TAF-1, o militar que tem restrição, ele pode realizar o TAF especial. Então, no TAF especial, tem 4 modalidades, de acordo com que o militar tem a limitação. Se ele está com limitação em membros superiores, tem um TAF específico para quem tem esse tipo de limitação. Então, temos 4 modalidades ali nesse TAF especial. No TAF-2, que é o da promoção, o militar que tiver restrição, ele não faz o TAF. Ele vai estar classificado como inapto. Então, essa é uma grande diferença entre o TAF-1 e no TAF-2. Como ele vai estar inapto, ele vai ter que depender da média dos 3 últimos TAFs realizados imediatamente anteriores àquela data da promoção. Então, não são os 3 últimos TAF que estão publicados na ficha. Então, por exemplo, se semestre anterior ele não fez o TAF, ele está com a menção 0. Vamos supor que ele não está apto a fazer o TAF da promoção esse semestre, então ele vai ter o 0 do semestre anterior e as 2 notas anteriores a essa, para dividir por 3. Nossa, bacana a senhora falar isso, porque às vezes a gente acha que o que vale é só o que está publicado em ficha. Então, que isso fique bem claro para o militar entender que essa questão não é agora um somatório só do que está publicado em ficha, então. Não, a gente vai se apegar aos TAFs que foram realizados pelo CBMGO. Então, os 3 TAFs que o CBMGO aplicou antes da data de promoção serão considerados. Independente se ele então teve menção, ele será considerado 0 e vai dividir por 3. Continuando então o nosso Inforbom, para você que vai fazer o TAP agora de 2023, nós estamos aqui com o Capitão Alisson, ele que é membro da comissão do TAP 2023. Capitão, é o seguinte, o que nós temos aí de inovação, o que tem de novo para os militares que vão fazer o TAP 2023? Sim, esse ano, em 2023, a gente está inovando um alinhamento do comando com o comando da Academia Ensino Bombeiro Militar, voltando para a valorização do profissional, já que é um teste de avaliação profissional, voltando para a avaliação dele de fato nas funções que eles exercem, nas graduações que eles estão pleiteando nesse teste de avaliação profissional. Nós estamos adaptando 2 tipos de provas inicialmente. Um tipo de prova para o círculo de cabos e soldados e outro tipo de prova para o círculo de sargentos. Isso foi pensado e alinhado junto ao comando e ao comando da Academia de Ensino justamente para que tenha essa padronização. Nós tínhamos antigamente um soldado que pleiteava ir à graduação de cabo, fazendo a mesma prova que o primeiro sargento faria para subtenente. Então, quando a gente pega a parte de balanceamento e dosimetria de avaliações, a gente busca favorecer que aquela pessoa que está pleiteando uma graduação acima, ela faça uma prova direcionada para aquela graduação profissional que ela quer pleitear. Exatamente, eu acho que a tropa vai agradecer essa ideia, viu? Porque a princípio são funções diferentes aí, vão ocupar aí cargos diferentes e eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição aí para a nossa corporação essa nova ideia. E aí, quando a gente fala, aproveitando isso, falando sobre a questão do direcionamento, né, das matérias, das disciplinas, direcionamento dos cargos, como é que fica essa questão? Isso, nós buscamos colocar matérias específicas para cada um dos ciclos, já que a gente padronizou que seriam privilegiados 2 ciclos, cabos e soldados e sargentos, a gente procurou dividir o conteúdo também, aquilo que seria específico para cabos e soldados e as funções que eles desempenham, e para sargentos também outros conteúdos. É claro que tem algumas legislações e normas que elas são válidas para todos os bombeiros e sempre serão válidas. Independente de graduação ou posto, são legislações que são do âmbito geral. Então essas vão continuar caindo nos 2 tipos de prova. Mas alguns conteúdos são direcionados para as funções que eles exercem no dia a dia. Inclusive o direcionamento também do TAP mesmo, do teste e da avaliação, serão nas funções que eles exercem, naquilo que ele está acostumado a ver no dia a dia. Bacana. Eu vi bastante elogio sobre a questão do conteúdo, que foi, de uma certa forma, enxugado aí. E aconteceu isso mesmo, né? Sim, nós buscamos enxugar o conteúdo, mas
para atender essa questão dos círculos, do tipo de prova e do tipo de atividade que ele exerce. A gente via algumas normas técnicas, por exemplo, que eram coisas específicas, às vezes específicas até de cursos de especialização, e que eram cobrados em teste de avaliação profissional. Então, o Corpo de Bombeiro procurou enxugar no sentido de o que deve ser cobrado em uma avaliação profissional. É o mesmo que deve ser cobrado em uma especialização? É o mesmo que deve ser cobrado em concurso público? É um teste para avaliação profissional. Então, a prova ela tem que ser dosada nesse mesmo teor. Tem alguma dica especial aí para esses militares que vão fazer o TAP 2023? Estudar, com certeza, né, capitão? A dica básica é isso, né? Estudar, focar naquilo que ele exerce no dia a dia. Nós vamos tentar colocar esse teste de forma mais profissional, com as questões mais direcionadas ao que acontece no dia a dia. Então, atentar para essas coisas que são costumeiras da atividade bombeiro militar. E, claro, a gente procurou enxugar as matérias justamente antevendo a situação de que a maioria dos militares que prestam este concurso, esse teste de avaliação, continuam exercendo as suas funções também, suas atividades. Então, não são todos que têm a possibilidade de tirar férias, de tirar uma licença. Então, a gente pensou nessa situação, naquilo que ele costumeiramente tem no dia a dia dele. Bacana, excelente, capitão. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser um sucesso esse TAP. E você, bombeiro militar, se atente aí às dicas do capitão e fique ligado também no nosso Inforbom, que a gente está sempre com mais informações para vocês.